O verdadeiro amor que vem do Pai dos céus, Ele vem de graça a todos os filhos seus. Quero te contar, eu quero te falar o quanto é grande esse amor. Há muito tempo atrás, Jesus morreu na cruz. Foi por amor em um plano de salvação. Assinou seu nome em nossos corações e nos livrou da escuridão. Obrigado, ó Pai do céu, por essa graça, dom da salvação. Há muito tempo atrás, Jesus morreu na cruz. Foi por amor em um plano de salvação. Assinou seu nome em nossos corações e nos livrou da escuridão. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, especialmente os nossos visitantes. Hoje teremos o batizado do João e do Gael, dos maninhos, e aí eles trouxeram um monte de gente querida juntos, né? Junto com os pais também vieram os padrinhos, madrinhas e alguns familiares. Que este culto seja um momento de reflexão na nossa vida a respeito da palavra de Deus, onde o texto do Evangelho de hoje vai nos trazer a reflexão e um convite para seguirmos Jesus, apesar de não ser muito fácil, mas é isso que Jesus nos propõe. Nós vamos cantar o primeiro hino. O hino, eles serão projetados, eles estarão ali. Como é bonito, Senhor. E esse é um dos hinos que está relacionado com o tema do culto, onde nós vamos cantar de andar, seguir junto com Jesus, caminhar com Ele. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar.
Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Aqueles que quiserem e puderem ficar em pé, em reverência, queremos fazer a invocação. Ficamos em pé. Em nome de Deus Pai, que nos criou, que criou o universo inteiro e continua cuidando todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor, que deixou a glória eterna no céu e se fez um ser humano, e em nosso lugar cumpriu os mandamentos e deu a sua vida na cruz para perdoar os pecados e dar a salvação por meio da fé. Em nome de Deus Espírito Santo, que nos chama por meio da fé, esta fé que é dada no batismo. Hoje inclusive teremos o batizado do João e do Gael. Esta fé também é dada pelo ouvir e o meditar, o ler da palavra de Deus e também da Santa Ceia. Estamos aqui para ouvir a tua palavra, receber o teu perdão, receber também o fortalecimento na fé para seguirmos com Cristo, seguindo Ele para a vida eterna. Em teu nome nos reunimos aqui, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A Escritura Sagrada nos traz em todas as páginas, mas principalmente nos mandamentos, que encontramos registrados em Êxodo capítulo 20, no Antigo Testamento, que temos uma série de conselhos e orientações da parte de Deus. E quando nós não conseguimos seguir este caminho que Deus nos propõe, quando nós erramos, quando nós falhamos, aí então caracteriza o que nós chamamos de pecado. Pecado é desobediência aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus, aquilo que Ele propõe para todos, mas principalmente aos seus filhos. E estes pecados, esses erros trazem consequências para a nossa vida, que não são boas, mas principalmente elas nos trazem a ameaça da morte, da condenação eterna. Mas pensarmos bem, mas todos nós erramos, não tem ninguém que se escape então da condenação. Por isso então, Deus se fez um ser humano, Jesus veio e, conforme estava prometido no Antigo Testamento, deu a sua vida em sacrifício para dar o perdão, tirar a culpa dos pecados. E por meio da fé nele, nos livrar da condenação, ser o Salvador. Jesus é aquele que vem salvar da condenação. E a cada culto, a cada momento, podemos fazer também isso no nosso dia a dia, nos achegar de Deus e abrir o nosso coração para Ele e dizer: ó, falhei com pessoas ao meu redor, mas também contigo, querido Deus. Estou arrependido, me perdoa, pelo amor de Jesus, não porque a gente merece, mas por causa do amor de Jesus Cristo e da sua morte na cruz. E assim Ele nos dá uma nova chance de voltar ao caminho correto. A palavra arrependimento, ela vem de uma palavra
do grego que significa mudança de caminho. Está indo por um caminho errado, vai te direcionar para um lugar nada bom. Então o arrependimento é voltar para seguir Jesus, o caminho certo. Quero convidá-los para que espontaneamente orem comigo, e assim nós vamos confessar os pecados e pedir perdão, dizendo: Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade. Confesso de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. E de fato, conforme oramos, Deus teve e tem misericórdia e amor por meio de Jesus. E por causa da sua obra redentora na cruz, Ele concede o perdão dos pecados. E este perdão eu anuncio da parte de Deus como ministro da palavra. E por sua ordem, declarando: os teus pecados estão perdoados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. O perdão nos reconcilia com Deus. O perdão, ele nos dá alívio. Assim como nós, quando temos alguém com quem estamos brigados, é tão desconfortável, tão ruim, às vezes a gente não consegue nem botar a cabeça no travesseiro direito, mas quando a gente faz as pazes, parece que dá um alívio, dá uma alegria no coração. Esta reconciliação também é dada por Jesus neste momento a todos nós em relação ao nosso Deus. E agora Ele, por meio da sua palavra, quer nos direcionar por um caminho melhor, onde seguimos os seus mandamentos. Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, que também vai nos orientar. E inclusive teremos o batizado hoje, né, do Gael e do João. No batismo também é concedido o perdão dos pecados. Junto com a água tem a palavra de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E este opera o milagre do perdão e concede a fé. Então, o batismo é muito importante na vida de todos, porque ele concede o perdão dos pecados. Mas poderíamos pensar assim, mas tão pequenininhos, será que tem pecado? Depois que Adão e Eva cometeram o primeiro pecado, desobedeceram a Deus, todos já nascem pecadores. Depois que teve o pecado de Adão e Eva, porque tudo até então era perfeito, tudo que Deus criou era bom, conforme está registrado na Bíblia. Mas com a desobediência, com o pecado, isso foi afetado. E aí temos tantas consequências ruins que sentimos hoje, por exemplo, doença, maldade, até o próprio clima, é calor, é frio, angústia, tristezas, invejas e a morte. São consequências do pecado existir. E o batismo então dá o perdão dos pecados. Então é algo muito importante que vocês, querida família, hoje trazendo mais uma vez, primeiro trouxeram o Davi, agora os irmãos gêmeos, né, o João e o Gael, para serem batizados. E assim Deus vai conceder também a eles este presente, este milagre, o dom do perdão, que é gratuito, dado por Cristo, e também da fé em Jesus. O que também mantém e fortalece a fé e nos conecta, nos deixa mais próximos com Deus é a palavra de Deus.
Nós vamos agora ter uma das leituras do culto, que é o Salmo 26. Nós temos Bíblias aí nos bancos, se quiserem acompanhar. É bem no meio da Bíblia o Salmo. No Antigo Testamento, nas Bíblias que temos aqui na igreja, é na página 370. E a leitura costumamos fazer aqui na igreja, o pastor lê um versículo, e aí a congregação lê outro. E assim vamos até o final deste Salmo número 26. Ó Senhor Deus, declara que estou inocente, pois faço o que é certo e confio inteiramente em Ti. Examina-me e põe-me à prova, ó Senhor. Julga os meus desejos e os meus pensamentos. Pois o Teu amor me guia e a Tua verdade sempre me orienta. Eu não ando com companhias de gente falsa e não vivo com hipócritas. Não me ajunto com os perversos e não ando com os maus. Ó Senhor Deus, lavo as mãos para mostrar que estou inocente. Ando em volta do altar, junto com os que Te adoram, cantando um hino de gratidão e falando das Tuas obras maravilhosas. Ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives, o lugar onde estás presente a Tua glória. Não me destruas junto com os que não querem saber de Ti. Livra-me do castigo que recebem os assassinos, aqueles que vivem fazendo mal e que estão sempre prontos para receber suborno. Eu, porém, faço o que é certo. Tem compaixão de mim e salva-me. Estou livre de todos os perigos e reuniões da adoração, e louvarei a Deus, o Senhor. Até aqui a leitura do Salmo. Nós vamos cantar o próximo hino, que fala do grande amor de Deus, e assim também damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E logo depois deste hino nós vamos ter o batizado, então, do Gael e do João. Aí eu sinalizo e aí vocês se colocam aqui à frente. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Olha a natureza, olha o céu e olha o mar. Olha os verdes campos, olha o sol e o luar. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Cristo veio ao mundo para morrer por ti, por mim, mas ressuscitou, sobre a morte triunfou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Eu não vou calar, para o mundo vou falar. Cristo me salvou, sua luz em mim raiou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus.
Pode vir aqui à frente os padrinhos, os pais, o Lucas e a Roana, que trazem aqui o Gael e o João, que nasceram no dia 31 de agosto de 2022 aqui em Novo Hamburgo. Então vão se colocando aqui ao redor da pia batismal. Isso, ele ficar do ladinho um do outro aqui, fica do ladinho aqui dele, isso. Muito bem, conseguirem subir aqui, de repente vem um pouquinho mais para trás, um passinho para trás, um passinho para o meu ladinho aqui, não vou morder hoje. De repente vão para o outro lado ali, porque o nosso cinegrafista ali quer registrar, consegue? Isso aí, ó, muito bem. Muito bem, que legal, que alegria ver tantos padrinhos e madrinhas. E uma coisa curiosa aí que eu achei legal, né, a ideia, né, os mesmos padrinhos e madrinhas do Davi. Lá está o Davi. Quiser vir aqui na frente, Davi, pode vir também, para enxergar o que fizeram há um tempo atrás com Davi, né? As moças já estão aqui, né? O outro está aqui no colo, outro, mais um, né? Legal, e tem mais outro assistindo. Isso aí, ó. E ali então, vocês não devem de lembrar, né? Nós tivemos um encontro, não sei se todos lembram, né? Então, dá uma refrescada assim na memória. O batismo, a palavra batismo é lavar, usar água. Então, a água aqui está, mas é água, ela é muito importante, mas no caso do batismo é apenas água. Mas a palavra de Deus, aquela que foi ordenada por Jesus no fim do Evangelho de Mateus, onde ele diz: vão por todo mundo, pregue o Evangelho, batizando, usando a água, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este batizar, ele traz bênçãos de perdão dos pecados, como já mencionei antes, naquele momento de confissão e absolvição. Também o Deus Espírito Santo opera no batismo a fé. Ele dá a fé em Jesus, a fé que dá a salvação eterna. E também o batismo se torna assim algo extremamente importante na vida das pessoas, onde ele concede, o nosso Deus concede por meio de Jesus a salvação eterna. E isso é algo maravilhoso. É um milagre acontecendo, o milagre do perdão e da salvação, onde nós nos tornamos filhos de Deus, onde somos adotados por Deus como seus filhos. E o João e o Gael, e por que não dizer o próprio Davi, né? Já trouxe uma vez os padrinhos e madrinhas aqui à frente, né? São os mesmos, que legal. Então, para que foram convidados padrinhos e madrinhas? Isso não está na Bíblia, mas é um costume já da igreja antiga, que lá na igreja primitiva, nos primeiros anos depois dos apóstolos, havia muita perseguição e muitos órfãos começaram a ficar com dependência do cuidado, e aí foram adotados por cristãos e obviamente também ensinados na palavra de Deus. E daí então surgiu esse costume, e mesmo tendo acabado a perseguição, se continua tendo esses momentos de, no batismo, terem aí padrinhos e madrinhas. É uma palavra que vem do latim, que é pequeno pai, pequena mãe. Então vocês juntos com o Lucas e com a Roana, vão também auxiliar, ajudar em alguns aspectos. Primeiro, vocês são testemunhas de que eles serão batizados corretamente com a água e com a palavra de Deus. Não importa a quantidade de água, a Bíblia não especifica isso, usar água. E como é uma ação única e exclusiva de Deus, sem nenhuma contribuição ou colaboração do ser humano, ou aqui mencionando as figuras, o João e o Gael,
eu não sei ainda quem é quem aqui, mas depois nós vamos descobrir, né? É uma ação exclusiva de Deus. Por isso, inclusive, batizamos crianças pequenas, porque é Deus agindo, é Deus dando perdão, dando a salvação. Então vocês são testemunhas deste ensinamento bíblico, que depois, inclusive, vão poder compartilhar. A gente, nessa idade, não lembra muito bem. Hoje tem registros, né? A gente pode filmar, pode fotografar. Além disso, vocês vão auxiliar o Lucas e a Roana, com os seus afilhados, naquilo que for necessário, dentro do que eles precisarem, no sentido material, afetivo, até com conselhos, né? E o principal e mais importante, que vocês continuem incentivando eles, para que, esse é o tema de hoje do nosso culto, continuem caminhando, seguindo Jesus por toda a vida. Que isso não seja apenas um momento, mas seja por toda a vida. Vocês já podem perceber que essa caminhada com Jesus, ela traz bênçãos que a gente precisa, principalmente no que Deus nos orienta na palavra, no perdão e na salvação. Então, queridos pais, padrinhos, madrinhas, e também quase que uma galerinha, né, de amiguinhos já aqui formado, né? Pergunto para vocês já aceitaram, mas para ficar assim registrado com a voz de vocês aceitam esse privilégio e essa responsabilidade de serem padrinhos e madrinhas do Gael e do João? Se digam sim. Muito bem, ó, bem alto, para ninguém ter dúvida. Tem um texto bíblico registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 10, que Jesus fala sobre a importância e o cuidado e as bênçãos que Ele quer dar aos pequeninos. Assim está registrado. Diz assim: depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que Ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Queremos nos dirigir a Deus em oração. Querido e bondoso Pai Celestial, muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado pela vida do João e do Gael. Abençoa eles dando saúde e também a tua constante companhia e proteção, como também ao seu irmão Davi e aos seus pais, ao Lucas e a Roana. Abençoa e cuida também de todos os padrinhos e madrinhas e todos os familiares deles. Nós te pedimos, querido e bondoso Deus, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. E agora então vamos batizar aqui esses dois moços. Eu vou começar. Quem que é o mais velho deles? Esse. Quem que é esse? É o Gael. Vamos batizar então, Gael? Mostrar, estragar esse penteado aí, né? Tirar o gel. Tudo bem. Acho que você bota aqui assim. Agora nós vamos combinar com os fotógrafos aí. Nós vamos botar um pouquinho de água aqui, bem rapidinho. Em o Gael Georg Koch. Recebe o sinal da cruz de Cristo na tua fronte e no teu peito, em sinal de que você é de Jesus para sempre. Gael Georg Koch. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Já passou. Ai, ó. O João já ficou desconfiado já, né?
botar uma aguinha na cabeça. Que coisa. Vou botar uma aguinha? João. Pode deixar ele em pé. João. Georg. Recebe o sinal da cruz de Jesus. Em sinal de que você é dele para sempre. Agora sim, vamos botar ele aqui. João. Georg. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deu? Acabou já. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Aí, que coisa, olha só. Tá tudo bem. Então, queridos padrinhos, né? Enquanto a gente ria, eles choravam. Isso é um testemunho que vocês podem, né? Mas não doeu, né? Só saber, o desconhecido, né? Tá tudo bem. Vou entregar aqui para vocês, ou para os padrinhos aqui, deixa eu quem está com as mãos livres aqui, ó, as certidões, né, de batizado, que registra esse momento, então, para vocês guardarem, então, o nome de todo mundo ali, tá? E que Deus abençoe vocês ricamente. Eu vou cumprimentar vocês, enquanto isso nós vamos cantar o hino aí, e aí vocês podem voltar aos seus lugares. Chegando aqui à frente o César, nosso querido professor, que vai realizar a leitura da epístola aqui, conhecido como carta, né? A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 9 a 21. Então acompanhamos esta leitura bíblica, que está mais ao final das nossas Bíblias, na página 132, do Novo Testamento. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com
entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor, que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros em suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Até aqui a epístola. Muito obrigado, César. Essa então foi a leitura da epístola. Também vamos acompanhar a leitura do Evangelho, registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 16, versículos 21 a 28. Também mais ao final da Bíblia, no Novo Testamento, na página 17. Em reverência às palavras de Cristo e à leitura do Santo Evangelho, nós vamos nos colocar em pé. Palavra do Senhor que diz: daí em diante Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para o lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta esta vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. Aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Nesta fé foram batizados o pequeno Gael e o João.
E também assim reafirmamos a nossa fé em quem cremos, dizendo juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos sentar e vamos cantar em preparo a nossa reflexão, a mensagem de hoje, o hino Ninguém nos amou como Filho de Deus. Ninguém nos amou como Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor. Na Bíblia nos deu consolo do céu. Se Cristo Senhor, como nunca ninguém, nos deu tanto amor, vamos todos também com fé o adorar e o amar sem cessar. Que Deus nos abençoe no meditar da sua palavra. E o texto que nós ouvimos hoje na leitura do Evangelho, ela vai nos direcionar, onde Jesus diz, entre outras coisas, mas quero aqui destacar, que cada um tome a sua cruz e o siga, assim como ele fez. Pregamos em nome de Cristo, baseado na palavra de Deus, o Pai, e que o Deus Espírito Santo nos faça ouvir, absorver, aprender e praticar, viver esta palavra na nossa vida. No texto de hoje, Jesus diz assim: eu preciso ir para Jerusalém. E aqui ele, nessa caminhada junto com os discípulos, e aqui não é a primeira vez que isso está descrito, capítulos anteriores ele já tinha mencionado isso, agora ele repete. Antes daquilo acontecer, aquilo o quê? Lá em Jerusalém farão com que Jesus sofra muito. Ele será morto, será crucificado. E no terceiro dia ele vai ressuscitar dos mortos. Assim como há pouco no Credo Apostólico nós, de uma forma resumida, lembramos isto. Só que um dos discípulos de Jesus, o Pedro, não gostou disso,
ele puxou Jesus para um lado e disse: não, isso não pode acontecer. E aí então Jesus chama a atenção de Pedro dizendo assim, ó, sai da minha frente, Satanás. Satanás é a figura que desde lá da criação sempre quer atrapalhar toda a obra de Deus. E ele o fez com a tentação lá com os primeiros seres humanos que Deus criou. E aí então, inclusive, vem tudo aquilo que podemos pensar e enumerar como coisas ruins. Nesta curta vida que temos sobre a face da terra. No Salmo 90, Moisés diz que uns vivem 70, os mais fortes chegam aos 80, muita dor, muita canseira. Esse é um tempo que nós vivemos aqui neste mundo. E aí então, Jesus, ele se direciona agora a Pedro e chama Pedro de Satanás. Lembrando que no começo do Evangelho, lá no capítulo 3, Jesus é tentado, quando vai iniciar a sua caminhada para a cruz, o diabo começa a tentar Jesus, que é atrapalhar o plano da salvação, porque Jesus indo para Jerusalém, para ali sofrer, morrer e ressuscitar, ele vai restaurar, ele vai religar o ser humano com Deus. Não para viver um período de talvez, para aqueles que são mais fortes, uns 80 anos, mas restabelecer e restaurar para ter uma vida para sempre, a vida eterna. E aí, neste atrapalhar, né, é interessante que Jesus diz: você é como uma pedra no meu caminho, para me fazer tropeçar. Pedro está sendo como uma pedra. Quem nunca tropicou aí, às vezes a gente paga cada mico, né? Às vezes pode cair e também se machucar. Não é nada bom. Mas o tropeçar quer atrapalhar a nossa caminhada normal. E aqui então Jesus usa essa figura. Olha, tu está atrapalhando, Pedro. Tu está aqui fazendo o papel do diabo, me tentando para não seguir aquilo que está proposto. E aí a gente pode perceber o que Jesus vai dizer logo em seguida, qual que é o jeito de Deus pensar, diferente daquilo que nós pensamos. E esse agir e pensar de Deus beira a loucura, onde Jesus, conforme ele tinha dito, ele vai morrer, ele vai sofrer. Aonde que está Jerusalém? Onde está a cruz? Está lá. E ele bota no GPS dele e vai para Jerusalém. Pedro quer impedir isso. E aí Jesus diz: ó, sai da minha frente, tu está me atrapalhando, está sendo uma pedra de tropeço. Aqui eu quero abrir um parênteses assim, para uma reflexão bem objetiva. Na nossa caminhada com Deus tem muitas pedras de tropeço que querem nos tirar dessa caminhada de seguir Jesus, como ele vai nos dizer logo em seguida, na sequência do Evangelho, que nós vamos lembrar. Tem talvez até pessoas que às vezes querem nos atrapalhar nessa caminhada, outros propósitos, outros objetivos, e eles estão basicamente todos relacionados com a nossa forma de pensar, que é bem egoísta, que vê até os 80 anos, essa vida que nós temos aqui, não vê além, não vê a eternidade que Cristo preparou para todos aqueles que creem nele. Então Jesus diz: ó, saia da minha frente, Satanás.
pois o Pedro está pensando como um ser humano pensa, diferente daquilo que Deus pensa. E o modo de Deus pensar é uma forma amorosa, interessada em nós, em que Ele quer resgatar, Ele quer salvar, Ele quer aconselhar, Ele quer cuidar. O jeito de Deus pensar, ele pode ser trazido de várias formas, mas eu quero ficar com o texto que nós temos hoje na leitura de Romanos capítulo 12. Ali às vezes a gente lê meio rápido, não está muito atento, mas aqui eu quero destacar então uma sinalização de qual que é o jeito de Deus pensar. E ele confronta a nossa forma de pensar, né? Jesus diz: ame uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo. E aí lá no versículo 9 ele diz: que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal, sigam o que é bom. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Mas como assim? É meu inimigo que está me fazendo mal e é para orar por ele? Esse é o jeito de Deus pensar. Até a questão da vingança, não está aqui o destaque, mas nós lemos, coloca na mão de Deus, Ele vai resolver isso, confia nele. Não faça por suas próprias mãos, bota na mão de Deus, Ele vai ajudar, vai resolver. Tenham por todos o mesmo cuidado, sem distinção, por todos. Nunca se vinguem de ninguém. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Aqui nós temos então um indicativo, alguma pista, o jeito de Deus pensar. Não esquecendo que Jesus, verdadeiro Deus, vai em direção à cruz porque nos ama, porque quer nos dar a vida verdadeira, a vida que dura para sempre. Eu costumo sempre lembrar que essa palavra eternidade, ela tem 5 letras, mas ela é tão grande, o significado dela, que não entra na nossa mente. A gente não faz ideia, a gente não tem dimensão do que é a eternidade. E a gente se contenta com as migalhas de uma vida de 80 anos, para aqueles que são mais fortes. Jesus, Ele quer nos dar uma vida para sempre, mas também quer estar conosco nessa nossa vida aqui, para quando passarmos por momentos complicados, difíceis, de dor, de medo, de luto, de doença, Ele está ali do nosso lado. Ele segue firme no seu propósito, nas suas promessas. Assim como Ele prometeu que veio para salvar, e a salvação passava pela morte de cruz em Jerusalém. E Ele faz isso. É uma ação amorosa. Mas tem muitas coisas que querem nos atrapalhar, nos distrair da palavra de Deus, que nos direciona, nos orienta. Aqui, mais um versículo que eu destaco, nessa caminhada, nesse seguir, Jesus diz assim: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, por causa de Jesus, terá a vida verdadeira, que não dá para comprar, é um presente que Deus dá por meio da fé. Fé que foi dada no batismo hoje para os pequenos João e Gael, que nós o temos por meio da palavra que ouvimos e é fortalecida em nós. E aí Jesus conclui dizendo: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. E assim, na nossa vida, temos diversas escolhas para tomar, de seguir. E assim,
todos acham que lá no final, mesmo que eu ande por um caminho totalmente diferente, vai levar ao mesmo lugar. E aí a pergunta que alguém fez: todos os caminhos levam para o céu? Segundo a Escritura Sagrada, não. Só tem um caminho, que é Jesus. Um professor meu, baseado num livro que foi escrito, dizia: esse é o escândalo da particularidade. Mas ele é tão simples, não tem mistério. Mas como ir para o céu? É simples. Pela fé que Deus dá em Jesus, Ele nos direciona para a vida eterna. Mas tem caminhos que nos levam para longe de Deus. E diante disso, a gente se despir dos nossos próprios interesses e deixar que Deus nos guie por meio da sua palavra. Gosto dessa imagem aqui, né? Temos bastante pequenininhos hoje, né? Quem segurar a mão da criança, se a gente largar, talvez ela saia correndo para a rua, passe na frente de um carro, possa cair, se machucar. Então precisamos que Deus, como um pai, nos pegue na mão, que a gente deixe que Deus segure a nossa mão e por meio da sua palavra nos oriente, nos guie, e assim possamos seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é fácil. Ele demanda negar nos nossos próprios interesses. Porque aquilo que nós queremos, o apóstolo Paulo fala muito bem disso, aquilo que eu quero, que eu deveria de fazer, isso a minha natureza não quer. Quer seguir outro rumo, o interesse próprio. E aí então tem esse confrontamento constante na vida do cristão, de seguir Jesus. Mas esse seguir a Jesus nos leva a um destino que é a vida eterna, a salvação. Então, meus queridos, que pela graça de Deus, o nosso Senhor, e com a orientação do nosso Deus Espírito Santo, que nos guia por meio da sua palavra, possa nos conduzir e fazer com que assim sigamos Jesus na nossa vida. E assim Ele nos conduzirá, sabendo que estará ao nosso lado em todos os momentos, e nos conduzirá também à salvação eterna. Que assim seja. Amém. Nós vamos entregar as nossas ofertas de gratidão a Deus. Então, todos os cultos nós temos a oportunidade de trazer as nossas ofertas. Também temos o Pix, né? Se alguém porventura quiser fazer a oferta através do Pix da congregação. E esta oferta é para que mais crianças possam ser batizadas, que as portas da igreja sejam abertas, que as contas de luz, água, toda a manutenção, e principalmente para que a palavra de Deus continue sendo anunciada e chegue aos corações de outras pessoas, para que elas também possam seguir a Jesus. Nós também ofertamos movidos pela fé e pelo amor de Deus que habita em nós. Nós vamos fazer a entrega das ofertas como costumamos fazer aqui na igreja, vindo aqui pelo meio, né, pelo corredor central, e aí cada um volta pela sua lateral, aí deixando a oferta aqui à frente nos pratos de oferta. Deus abençoe vocês e também esta oferta para a proclamação do Evangelho de Cristo. Deus meu Senhor, hoje venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas, o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor
oração nós vamos incluir alguns pedidos. Agradecer pela saúde do Gabriel Rian Tischer. Esse Rian que eu não conhecia. O Gabriel conhece. O Gabriel teve uma convulsão na quarta-feira. Deu um susto bem grande nos pais, né? Mas aí está ele, está bem. Que bom, Gabriel. E também uma avó, ou um vô, ou os dois, né? Ou os quatro, sei lá. Pedem aqui, agradecem pela saúde dos nossos netos, Davi, Maria, Gael e João, né? Também quero mais uma vez aqui agradecer a Deus pela recuperação da minha filha, a Ana, e também as orações, né? Ela tá muito bem, graças a Deus. Ela não está no culto aqui hoje, ela vai vir amanhã de manhã, ela já combinou assim, junto com a mãe, com o irmão, vão estar amanhã de manhã no culto. Mas a gente está bem feliz, ela está mais de uns 10 dias assim, sem dor, coisa boa, né? Então temos que agradecer aí que ela continue bem. Também vamos incluir na oração, mais uma vez, o pequeno Gael, né, e o João, pelo seu batizado, e os aniversariantes desta semana. No dia 28 de agosto, o Gabriel Sontag e a Joyce Roth. No dia 29, Edilson dos Santos e Thomas Glaser. No dia 1º, Bernardo da Silva, Ingrid Sontag, Jane Arendt, Neldi da Silva. No dia 2 de setembro, a Gladys Lutz e a Clessir Lutz. E no dia 3, o seu Bianor Schwarzhaupt e a Cíntia Ross. Vocês podem permanecer sentados, nós vamos nos dirigir a Deus em oração. Pai amado e querido, nós te louvamos e agradecemos. Queremos reconhecer de que, sem nenhum merecimento da nossa parte, o Senhor nos abençoa ricamente, dando o dom da vida e nos dando tudo o que precisamos para a vida e o sustento. Obrigado pela família, pelos amigos, pelos irmãos na fé, aqui na congregação São Lucas. Abençoa, querido Deus, os aniversariantes que há pouco mencionamos. Agradecemos por mais um ano de vida e lhes conceda saúde e também dá a eles o presente do fortalecimento na fé em Jesus, para que assim possam ter toda a eternidade junto contigo. Pai querido e bondoso, nós te agradecemos pelo o Gabriel, que teve uma convulsão, mas já está bem. Muito obrigado e continua cuidando dele. E que isso não se repita, que ele possa ficar saudável. Também te agradecemos pelos pequenos Davi, a Miriam, o Gael, o João, todas as crianças que aqui estão hoje. Querido Deus, abençoa todos eles. Mais uma vez agradeço pela minha filha Ana, pela sua constante recuperação de saúde e que ela continue melhorando cada dia. Esteja também presente na vida de todos os que estão doentes, hospitalizados, pessoas que não foram aqui mencionadas, mas que vêm à nossa mente, um amigo, um familiar, um colega, ou até nós mesmos. Concede saúde, querido Deus. Restabelece a saúde de cada um. Também esteja com os enlutados, com quem passa por depressão, que tem um transtorno psicológico, ou que esteja com problemas na sua família, que esteja desempregado. Consola, fortalece, orienta. Esteja ao lado destes teus filhos, querido Deus, e restabelece-lhes a vida. Abençoa, querido Pai Celestial, a todos nós. Entregamos nossa vida em tuas mãos. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.
Nos colocamos em pé e tudo mais que não foi incluído nessa oração seja assim atendido por Deus, no pedido de cada um e também na oração que Jesus ensinou a orarmos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Está registrado assim no Evangelho de João, capítulo 3, onde Jesus diz: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo. Cumprindo a ordem de Cristo e confiantes em sua promessa, celebramos a Santa Ceia, através da qual recebemos perdão, vida e salvação. Assim nos revela a Escritura Sagrada, nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e também pelo apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, onde Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também tomou o cálice, deu graças a Deus, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue, derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Podemos sentar? Agora nós vamos ter um momento então da distribuição da Santa Ceia. Nós convidamos todos aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que foram instruídos e confirmados. Se porventura algum dos visitantes não é membro da congregação, não é da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, não foi instruído e confirmado, e tem interesse em participar da Santa Ceia conosco, num outro momento, pode falar comigo ou com os familiares, para encaminhar o nosso telefone, e assim explicamos e orientamos como proceder. O César vai me auxiliar na distribuição da Santa Ceia, como de costume. Começamos deste meu lado, aqui da frente para os fundos, e depois o outro lado dos fundos para a frente, sempre vindo pelo meio e voltando pela sua lateral. Venham, porque tudo está pronto. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelos azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos
a cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Graças Ficamos em pé e oramos. Graças te rendemos, Senhor nosso Deus, pelo dom da salvação. Por meio do batismo, hoje representado no batismo do Gael e do João, por meio da pregação da palavra que foi lida, foi também aqui anunciada, também na Santa Ceia, através destes meios da graça, o Senhor nos dá perdão, nos fortalece a fé em Cristo, aumenta o nosso jeito de pensar, conforme a maneira que Deus pensa e age. E isso reflete na nossa vida santificada, no nosso dia a dia, nas nossas palavras e ações, tendo amor para com o nosso próximo e testemunho de fé para contigo. Abençoa a todos nós, quando voltarmos ao nosso lar, à nossa rotina, e que a tua palavra nos toque para virmos novamente à tua casa, para virmos aqui na igreja, para assim sermos reabastecidos na tua palavra, no teu perdão, no fortalecimento da fé. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, que vive e reina contigo com o Espírito Santo por toda a eternidade. Amém. Recebam todos a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podemos sentar?